Professor, professora, seja muito bem-vinda ao Programa de Gestão da Qualidade Educacional, PGQE. Um programa em parceria com a Universidade Corporativa de Programação Neurolinguística, e eu sou o Carlos Barreto, trainer de PNL, e vou ajudar você a entender e encantar os seus alunos através da emoção. Nossa, por que através da emoção? Porque se você lembrar dos seus professores, aquele professor que mais marcou a sua vida provavelmente foram os professores que tiveram a capacidade de criar empatia com você. A empatia é uma das coisas que nós vamos ver durante esse processo. É a capacidade de aproximar do outro, entender o outro, entender as dificuldades. E não quer dizer que você vai ser um professor legal, porque nós temos professores que lembramos que eram professores rígidos, mas que eram encantadores. Então, qual é a característica dele que eu tenho, ou qual é a característica dele que me falta? O manual do proprietário, que é exatamente o quê? Como você, professor, funciona. Nós sabemos que inúmeros professores são todos os anos afastados no país por falta da... Eu não vou falar por falta, porque quando você fala falta significa que você aprendeu e não tem. Mas pela capacidade de não interpretar os sinais emocionais. Ou seja, pequenas coisas que vão acontecendo no decorrer do tempo que vão te desgastando, te desmotivando. Claro, além dos órgãos responsáveis por educação não te darem o apoio necessário para que isso aconteça. Então, nesse caso em específico, vamos usar a ferramenta de PNL para permitir que você se conheça, entenda as suas limitações e as suas capacidades e, a partir daí, desenvolver o seu importante e encantador trabalho, que é ensinar as crianças do nosso Brasil. Infelizmente, os nossos governantes, de uma maneira geral aqui, não dão a devida atenção. Eles só são os nossos governantes porque um dia passaram no banco dos professores. E esse PGQE resgata isso, a necessidade que nós temos de, como cidadão, devolver à sociedade aquilo que aprendemos. E este é o processo que surge o PGQE, tá? Então é uma devolução daquilo que eu aprendi com os meus queridos professores. E aqui vou falar só dois, né? A dona Maria Inês, que me dava aula numa escolinha pequenininha no Lavras, a professora Cida, também uma loira baixinha. E aí tem uma coisa interessante, tudo isso são coisas que nós aprendemos. A dona Maria Inês era uma negra enorme, linda, o cabelo todo enrolado. A dona Cida era uma outra loira, pequenininha, mirradinha, mas também encantadora. Qual é a diferença? Que para nós, alunos, eram professores. Só isso. Não tinha diferença. A nossa visão era de professores. Ponto. E professores que nos encantavam e nos ensinavam da forma que eles sabiam e faziam o melhor possível. Então, esse trabalho é também em homenagem a esses professores que se doaram durante tanto tempo ao magistério. Eu só fiquei 15 anos no magistério, precisei me afastar, desenvolvi outros cursos, outros caminhos, mas aqui é a minha devolução para isso. E para começarmos a falar em PNL, precisamos entender as pressuposições. E a primeira delas é que mapa não é território. Exatamente. Parece simples entender este conceito, que é basicamente o seguinte: você é fruto daquilo que você aprendeu, desenvolveu e dos valores que você tem, consciente ou inconsciente. Então você age ou reage de acordo com seus valores. Esse é o seu mapa. Território é onde você está, com vários outros mapas. Um exemplo disso, a escola onde você trabalha é o território. Nesse território tem, entre outras coisas, entre outras pessoas, além dos professores, alunos, direção escolar,
apoio escolar, pais. Então, todas essas pessoas, todos esses grupos fazem parte do território chamado escola. E você também faz parte disso com o seu mapa. Então, todos esses grupos de pessoas diferentes se encontram nesse território. Uma outra coisa que é importante nós sabermos é que a experiência possui uma estrutura própria. A maioria das pessoas que fazem curso comigo fala que tem medo de falar em público. E quando nós começamos a desenvolver o curso, quando nós começamos a desenvolver as habilidades dessa pessoa, normalmente a gente volta aos 7 primeiros anos de vida. Normalmente está ligado a alguma coisa com relação à sala de aula. Isso mostra a importância que os professores e a maioria das escolas, principalmente particulares, estão desenvolvendo o olhar para a educação de forma bem objetiva, desenvolvendo o olhar para a educação de que forma? Educação emocional. Significa que foi esperto isso, e isso é fantástico. Parabéns à escola que desenvolve a inteligência emocional e desenvolve junto com o professor o processo de inteligência emocional. Então, desde já, parabenizo a todas as escolas que estão com essa preocupação e a todos os professores, claro, que independente da escola está fazendo isso ou não, está buscando, entre outras coisas, o nosso curso aqui para entender um pouco melhor isso. Se você chama a atenção de um aluno, não é que é errado chamar a atenção. De maneira desproporcional ao momento que aquilo está sendo pedido, provavelmente você vai levar a um desafio. E levar a um desafio é mais ou menos isso. Ó. Imagina você, professor, em sala de aula, chamando a atenção de um aluno porque ele está falando. E infelizmente, o movimento social que nós temos traz algumas dificuldades, traz algumas especialidades, traz algumas coisas que precisam ser melhor observadas. Mas isso é outra história, outra questão. Inclusive tem um livro, não vou falar do livro porque eu não estou aqui para vender livro. Podemos olhar de forma diferente isso. Podemos criar uma imagem, porque quando o aluno traz alguma objeção, dependendo de como eu ajo, eu crio um desafio. Criando um desafio, vai ter as brigas. E hoje, alunos de 13 anos, a grande maioria, são mais fortes e maiores do que muitos de nós adultos. E esse é o motivo de tanto afastamento. Por quê? Porque cada experiência possui uma estrutura. Essa estrutura, sendo repetida várias vezes, acaba me provocando um problema emocional e eu, sem saber controlar e como controlar, acabo me afastando disso, acabo me afastando do aluno, acabo me afastando da sala, acabo me afastando da escola. E fico com um problema emocional. Então é importante nós observarmos a estrutura de cada uma das experiências que temos. O practitioner educacional tem uma característica diferente do practitioner que normalmente é aplicado. Aqui nós focamos especialmente a sala de aula e os problemas de sala de aula. Se uma pessoa pode fazer alguma coisa, todos podem aprender. O seu professor, que está do seu lado, o seu professor que te encantava, o seu professor que é de matemática, você de história ou é de língua portuguesa, independente da matéria. Por que eles gostam tanto? Eu vou pegar um exemplo melhor ainda. Normalmente os alunos gostam das aulas de educação física. Também a aula de educação física eles vão jogar bola. Será que é o jogo de bola? Ou é a forma com que o professor se posiciona em sala de aula? Eu conheço vários professores que têm várias habilidades diferentes, inclusive o programa #CD Professor Nota 10, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver vários professores dando vários depoimentos. E é incrível como eles encantam das formas mais diferentes possíveis. E eu posso aprender observando aquilo e copiando literalmente. É exatamente isso. Se uma coisa der certo, eu faço a mesma coisa. A receitinha de bolo. Você não faz um bolo bacana que a sua mãe ensinou em algum momento, ou alguém te ensinou em algum momento? O que é que você faz? Você copia a receita e faz o mesmo bolo.
Então é exatamente isso, o comportamento também funciona dessa forma. Eu posso aprender por modelagem, que é uma técnica específica da PNL. Uma outra coisa é que corpo e mente são partes do mesmo sistema. Então não adianta a gente ficar trabalhando, gastando. Quer entender melhor isso? É só lembrar assim, ó. Quando eu chego na sala de aula chateado, os alunos não olham para você e dizem, professora, o que aconteceu? Nossa! Ou quando você chega muito bem, quando você chega com um sorriso, eles falam, nossa, professora, hein? Pois, hein? À noite, hein? Olha, professora, nossa, a senhora está tão linda. Aí, professor, hein? Andou aprontando. Não tem essas coisas, essas brincadeiras que os professores fazem em sala de aula. As criancinhas do período pré-escolar também tem isso. Elas observam, elas sentem a energia. Elas não sabem descrever ainda o que está acontecendo, mas conseguem perceber a energia. É o dia que eles estão mais espoletas em sala de aula ou mais quietinhos. Isso é o quê? Porque você sempre vai estar apresentando aquilo que você pensa, aquilo que você sente. E por último, na aula de hoje, as pessoas já possuem todos os recursos que necessitam. Professor, se você está tendo um resultado, é porque você já tem os recursos que você precisa. Se você precisa de uns resultados diferentes, talvez você precise de recursos diferentes. E é esse o nosso objetivo, despertar para este mundo, despertar para esta ferramenta poderosa chamada programação neurolinguística. As pressuposições básicas são 10, hoje vimos 5, fica 5 para outra pergunta, para outro momento. Mas desde já eu deixo um desafio. Na verdade não é um desafio, né? É uma sugestão. Se você tem dúvida, entra no link encurtador.com.br/TAFPX, que vai te levar para um grupo de WhatsApp onde tem eu e alguns outros professores para trabalhar com você. E lá você pode colocar todas as dúvidas que você quiser. Quem pode participar desse grupo? Qualquer pessoa ligada à área de educação. Então, se você é professor, seja muito bem-vindo. Se você é educador, seja muito bem-vindo. Se você é alguém ligado à direção escolar, seja muito bem-vindo. Só não aconselho ir para esse grupo, porque tem outros grupos e outros treinamentos que você pode entrar para discutir, por exemplo, o PNL. Aqui o objetivo é discutir educação. Então, seja muito bem-vindo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.